Então é algo que está embaixo do nariz de todo mundo e a minha proposta é justamente essa. Se a gente pudesse tirar um pouco de complexidade e focar em uma coisa só, eu focaria em indicação, está embaixo do teu nariz. Eu realmente acredito, Roseli, que isso é uma forma de a gente dar um pouco mais de prosperidade para o empreendedor brasileiro e talvez tirar um pouco daquela estafa, né, daquele excesso de informações que gera ansiedade de eu ter que estar correndo cada dia para uma coisa diferente que agora apareceu e eu vi no Instagram. Oi, pessoal. Bem-vindos aos Negócios Imparáveis. Eu amo de paixão fazer esse bate-papo e eu trouxe uma pessoa muito especial. Rodrigo Noll. Ele tem um negócio incrível que faz com que muitas empresas grandes faturem mais. E ele lançou um livro com a gente que chama Criando Clientes Vendedores, que é um sucesso de vendas, um best-seller. E Rodrigo já fez muitas empresas faturarem muito, e empresas grandes, né, Rodrigo? Fala um pouquinho para a gente, Rodrigo, para essa turma aqui, o que é a Base Viral? O que essa empresa chamada Base Viral, o que ela faz? Obrigado pelo convite, Roseli, aqui no Negócios Imparáveis. Adoro também fazer esse tipo de bate-papo, ainda mais com uma pessoa como você, minha mentora, minha amiga, me ajudou tanto já. Bom, a Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada em marketing de indicação. Esse foi um termo que eu criei e acabei me apropriando dele, e marketing de indicação é uma estratégia que empresas de qualquer tamanho, de qualquer segmento podem utilizar para vender mais sem precisar gastar mais, que é o subtítulo aqui do nosso livro. Então, como que você pode fazer para pegar aquela indicação orgânica que já acontece dentro da sua empresa e transformar isso em algo mais escalável, mais previsível e que você controla? A nossa metodologia, ela ajuda empresas a parar de depender desse boca a boca. 90% dos negócios do Brasil depende do boca a boca. E a gente consegue transformar isso em algo que o empreendedor ele consegue gerenciar e controlar, né? Tomando aí as rédeas do crescimento, do seu negócio, da sua própria prosperidade. Então essa é a linha aí de trabalho que a gente vem desenvolvendo. É curioso porque as empresas, parece que elas batem as suas metas e saem do zero, né? De fato, saem do zero. E aí começa a escalada de novo para as vendas acontecerem. O que você está propondo é diferente, porque é como se a gente estivesse administrando uma base uma base de gente trabalhando por uma causa, por um movimento, né? A minha proposta, Roseli, eu sou um cara que eu gosto muito de tentar dar ferramentas simples para o empresário, para o empreendedor, até para o profissional liberal, né? Eu acho que nos últimos anos o universo de marketing e vendas ficou muito complexo e ficou caro também. Cada vez é mais caro vender, cada vez é uma ferramentinha a mais, cada vez o anúncio está mais caro, cada vez a competição é maior, porque a barreira de entrada para se criar um novo negócio ela não é mais tão alta. Então, realmente, aquele empreendedor que é um empreendedor raiz mesmo, assim, que presta um bom serviço e tal, ele se vê nesse universo de infinitas possibilidades um pouco perdido. E uma coisa que eu percebi, que deu origem lá 10 anos atrás para o nosso trabalho, é que toda empresa já vende por indicação. Muitas empresas, 70%, 80%, 90% da receita do faturamento vem por indicação. Mas quase nenhuma dessas empresas, Roseli, elas colocam energia nisso. Então elas dependem e vivem das indicações e nunca pararam para olhar algo que está embaixo do seu nariz. Quer um exemplo simples? Muitas empresas no Brasil vendem muito por indicação, mas quase nenhuma delas se dá nem ao trabalho de agradecer as indicações que recebe. Então é algo que está embaixo do nariz de todo mundo e a minha proposta é justamente essa. Se a gente pudesse tirar um pouco de complexidade e focar em uma coisa só,
eu focaria em indicação. Está embaixo do teu nariz, já acontece na tua empresa há muitos anos, para qualquer tipo de segmento, um ato natural do ser humano, né? E que, vamos dizer que é relativamente mais simples da gente fazer do que esse monte de tecnologia que tem por aí nova. É verdade. Quais os passos que, as empresas deveriam ter para a gente ter o marketing de indicação dentro da empresa? Legal. Eu acho que tem alguns passos no início que são bem simples. Eles começam de uma forma bem simplificada. De novo, eu sou um fã das coisas simples e que funcionam. Por exemplo, a primeira coisa que eu faria numa empresa pequena, num autônomo, num profissional liberal, é adicionar uma pergunta que é: como você me conheceu? Toda nova venda, o empreendedor deveria fazer a pergunta: como você me conheceu? Ela é a pergunta mais simples, porém mais estratégica, que vai te ajudar a direcionar a tua energia, direcionar a tua atenção, teus recursos, tua equipe, né? É saber o que você faz que já funciona e quanto que já funciona. Muitas empresas não fazem essa pergunta, não sabem de onde seus clientes estão vindo e não sabem para onde elas devem apontar a sua atenção. Muitas, quando fazem essa pergunta, descobrem que 90% do meu faturamento é por indicação. Esse eu acho que seria um passo assim, número 1. Talvez um passo número 2 seria, beleza, agora que eu sei mapear essas vendas, esses indicadores, os indicados, passar a ter um processo, um pouquinho mais organizadinho de agradecer as indicações que você recebe. Infelizmente no Brasil, Roseli, o mercado, a barra é muito baixa. Então, agradecer, infelizmente, é um diferencial no Brasil. Mas se esse é o jogo, vamos jogar. Então, muitas empresas clientes nossas lá, e também que leram o nosso livro, eles... Nossa, cara, eu comecei a agradecer as indicações que eu estou recebendo e é impressionante, as pessoas ficam tão gratas e passam a me mandar ainda mais indicações dali a 2, 3 dias. Eu diria que talvez esses seriam 2 primeiros passos simples, antes de embarcar, claro, num programa de indicação, com recompensas, né, com estrutura, com regras ou mesmo com automações que empresas grandes utilizam. Que legal. E dá para crescer o faturamento consideravelmente, porque a hora que você sabe de onde está vindo, você foca mais atenção nisso. Totalmente. Sabe, a minha... Assim, até quando eu estava fazendo, né, o nosso processo para fazer o livro, por que você está fazendo isso? Vocês me perguntaram. Aquelas perguntas, né, que vocês trazem para a gente e deixam a gente uma semana pensativo. E eu realmente acredito, Roseli, que isso é uma forma de a gente dar um pouco mais de prosperidade para o empreendedor brasileiro e talvez tirar um pouco daquela estafa, né, daquele excesso de informações que gera ansiedade de eu ter que estar correndo cada dia para uma coisa diferente que agora apareceu e eu vi no Instagram. Não sou contra, acho que a inovação ela é muito favorável. É favorável. Mas sabe, eu acho que tem jeito de a gente dar mais prosperidade. As pequenas empresas são as que movem o nosso país, né? Então, se eu conseguisse fazer isso, esse seria o meu objetivo. Acho que a estratégia ela funciona sim para... Seres humanos vivem em tribos. Então, o que eu sempre digo, por trás de todo bom cliente seu, provavelmente tem mais 2, 3, 5, 10 clientes que são muito parecidinhos. Que vão ser bons também. É isso aí. Então, essa é a ideia aí do método VPI, da venda por indicação. Aliás, fala desse método VPI, venda por indicação. E esse método tem esses 2 passos que qualquer empresa pode estar fazendo. E empresas... porque assim, eu estava lembrando de uma coisa que, quando a gente estava conversando lá na frente, e que eu falei, você tem que escrever um livro, porque não tem nada sobre isso. E não é todo mundo que consegue acessar a base viral, porque é uma empresa que atende porte de empresas maiores. Mas o livro é o primeiro passo para acessar,
para entender, para fazer. E eu estava lembrando da minha dentista, que ela falava assim, a gente mantém a data do aniversário porque os clientes deveriam de voltar todo ano para fazer um check-up nos dentes. E ela fala, então a gente manda feliz aniversário, porque aí a gente disponibiliza o canal para eles lembrarem e marcarem. Mas é uma coisa muito simples isso. É muito simples. E ninguém faz isso. A gente só lembra do cliente para faturar, né? A gente não lembra do cliente para agradecer. E essa coisa da indicação, quando eu gosto de um produto, eu indico o produto, porque eu quero que meus amigos tenham a mesma sensação e possam usufruir do bem que eu tive com esse produto. Que bom que seria se eles tivessem mapeado esses anjos, né? Sim. E dá para fazer isso. Total. Dá para fazer, porque se tiver essa perguntinha que você falou no começo, como é que você conheceu, vai saber, vai quem mapear os anjos, né? Como você falou, Roseli, acho que indicar um ato natural do ser humano. Todo mundo já indicou alguma coisa para alguém, seja positiva ou negativamente. Eu acho que isso vem da época que a gente ainda era lá a briga pela sobrevivência na época das cavernas, aí vai, entre aspas. Na época das cavernas, entre aspas, tem vários estudos que mostram que a gente já indicava coisas uns para os outros. Não vai lá que lá tem um mamute e vai te comer vivo. Ou não, vai lá que lá tem caça, lá tem alimento fácil. Indicação fez parte da nossa história enquanto Homo sapiens para a gente sobreviver. Hoje a gente não precisa mais, né, se preocupar em ficar sem comida, tem o iFood, o Rappi, né, e também não tem mais predador que vai nos matar no meio da rua. Mas a gente pode perder o nosso tempo indo num restaurante que não é tão legal, né, que é a moeda do momento, né? A gente talvez queira, como você mesmo falou, né, gerar uma experiência legal para os nossos similares, indicando um filme legal. Então a indicação nos acompanha desde sempre e, na minha opinião, sinceramente, nunca vai parar de acontecer, independente da rede social do momento, da tecnologia do momento ou da ferramenta do momento. O ser humano sempre vai ter esse comportamento humano, né? E de fato a gente estudou aí ao longo dos últimos 10 anos como fazer para gerenciar isso, para estimular isso nas empresas, né? Empresas pequenas podem fazer isso que eu falei. A gente acabou criando um método, né? Chama método VPI, Vendas por Indicação, que é para empresas que querem estruturar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, automatizada. Então, uma empresa média, uma empresa pequena, ela vai fazer os passos do VPI, definindo uma recompensa, um incentivo correto que tem a ver com a cliente dela. Então, é sempre personalizado para cada tipo de cliente. Ela vai criar uma regra, ela vai lançar isso a mercado, ela vai fazer lembretes, ativações frequentes, lembra de indicar. Então o método ele ajuda muito nessa parte de, beleza, dominei aqui o básico, agora eu quero realmente escalar e automatizar. Ótimo, aí você vai seguir esses passos e aí são os cases que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Aí. Bárbara. Atuação só nacional? 90% sim, a gente tem clientes fora, a gente tem clientes nos Estados Unidos, alguns aí, estamos começando. Então, uma provocação sua, né, Roseli? Me mexi aí nesses últimos meses. Eu gosto. Acabei de voltar de lá, inclusive, tive algumas reuniões muito boas. E a gente tem cliente em Portugal também. E vamos ver aí, teremos novidades. Eu espero ter muitos cases para o próximo livro, tá certo? O ser humano é ser humano no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Todo mundo é ser humano. Muda culturalmente um pouco, obviamente. Mas eu acredito sim que a gente pode ter venda por indicação por lá. Você sabe que eu adorei quando você veio com a proposta do livro, porque eu adoro vender, adoro vender. Mas eu sempre gostei de vender com essa coisa do ganha-ganha.
Então, o pessoal achava esquisito, mas assim, eu tinha 4 lançamentos. Eu ia falar com o pessoal da Saraiva e o perfil de determinados livros não era da Saraiva. Então, não adiantava eles consignar muito livro, porque ia voltar. Então, eu falava as quantidades e eles acompanhavam as quantidades que eu falava. E quando você apareceu com essa coisa do VPI, eu achei tão sonoro, porque eu falei, puxa, se a gente tivesse essa possibilidade desse canal, a gente ia ter cliente sempre. Sempre, porque se a gente... Lógico, você tem mais ferramentas para fazer disso ter um canal límpido, né? Assim, todo mês, não esquecer. Então, eu gostei muito, porque é algo que se constrói e se mantém. E não precisa aquela coisa de ficar fazendo a venda goela abaixo, sabe? Assim, então, essa venda, eu acredito muito nela. Porque a gente compra... Quando a gente compra de um amigo, a gente compra mais tranquilo. Não a indicação, vai naquele dentista porque o dentista é bom. Você vai tranquilo. Você não vai achando que... você tira um monte de objeção, né? Total. Eu acho, sinceramente, Roseli, não é porque sou eu que estou falando, mas eu acho que isso move o mundo. Isso move o mercado. Venda move o mercado. Você falou uma coisa legal. Eu amo vender também. Eu acho que vender é bonito, sabe? Vender é uma das melhores ferramentas de transformação social. Venda é colocar solução na mão das pessoas para elas resolverem os problemas dela. Eu acho que se você tem um bom produto e você não tenta me vender ele, eu acho que você não tem nem o direito de não tentar me vender. Se você tem um produto bom, eu quero que você tente me vender. Você vai me privar de ter acesso a esse benefício, essa vantagem? Muita gente tem medo de vender. Talvez eu acho que com um resquício dessa cabeça de que da venda só boa para um lado, né? Mas acho que você tem um bom produto, você tem um bom serviço, você oferece benefícios para as pessoas. Vender é bonito e eu quero que você me venda. Eu quero ter a chance de ter acesso a essa solução. Você pensa, é isso mesmo. Né? Eu acho que a principal ocupação nossa é vender. Perfeito. É o tempo todo. Produtos, ideias, a gente mesmo, serviços, sempre é o tempo todo. Quando você vai vender uma ideia para o seu filho sobre algum assunto, você está vendendo. O tempo todo. O tempo todo. Eu gosto muito que os autores me vendam ideias, me vendam principalmente a missão de vida deles. A hora que eles vendem isso, eu vou procurar fazer o melhor pelaquela missão, sabe? O melhor livro, porque eu acho que a venda ela tem que acontecer num nível que preencha um vazio que a gente tem, né? Perfeito. Eu tenho uma outra crença sobre isso. Eu acredito que quanto mais eu vendo, mais eu descubro o que eu faço de melhor nessa vida. Né? Quanto mais eu falo com as pessoas sobre o que eu faço, sobre, né, os benefícios do que é isso aqui, mais eu tenho chance de identificar gente melhorando de vida por causa do meu trabalho. Então, eu acho que sabe, é uma forma de aprender sobre a gente mesmo, no final das contas, sabe? Então, enfim, descobrir ponto forte, fazer a sua missão aqui na Terra passa por isso também, na minha opinião. Verdade. E conta pra gente, o que é NRF e as novidades? Muito legal. NRF é a maior feira de varejo do mundo. NRF acontece todo janeiro em Nova York.
um frio esse ano, mas vale a pena. Vale a pena. Então ela é uma feira que esse ano reuniu 40 mil pessoas, né? Então, de fato, é a maior feira do mundo de varejo. Ela reúne muitos brasileiros. Os brasileiros são a segunda maior delegação da feira, perdendo somente para os americanos, que estão em casa, né? Então, é um lugar que todos os anos a gente vai, primeiro, para entender qual que é a estratégia geral, o que está acontecendo, para onde as empresas estão indo, o que o mercado está pensando, e também para aproveitar e conectar com clientes, encontrar pessoas, fazer negócios, etc. e tal. Esse ano a feira foi maravilhosa. A gente aproveita também esse período que muita gente está lá e faz muita reunião e grava muito podcast. Falei para você agora há pouco, gravamos 23, eu acho, 22 episódios em 2 dias. Então a pessoa está na feira, vem para cá, senta aqui, vamos gravar. É muito legal. Muitos brasileiros, inclusive, que é difícil a gente arrumar a agenda aqui de algumas pessoas em São Paulo, no Brasil. Lá todo mundo está mais aberto. Então feira fora é maravilhoso por isso. E trouxemos muitas novidades, assim, sabe? Eu acho que o mercado está um mercado muito maduro no sentido de precisamos entender que uma empresa, para durar, ela precisa ter sustentabilidade, né? Sustentabilidade em todos os sentidos, inclusive financeira. Então, um mercado muito assim focado em vamos trabalhar naquele básico bem feito primeiro, né? Vamos fazer o nosso serviço ficar melhor, ao invés da gente só querer ficar fazendo inovação e coisa nova. Vimos também um mercado muito voltado para colaborações. Então, eu acho que a gente está entrando numa onda de empresas colaborando entre si. O americano tem essa cabeça muito mais aberta do que a gente. A gente mede muito, se eu vou perder uma venda para o outro, o cliente dele vai comprar meu dele, etc., sabe? Muita colaboração, tanto para a criação de produto, quanto para canal de aquisição mesmo, vender para clientes diferentes, quanto para geração de experiência. Então, tem uma loja, eu chamo um restaurante, chamo um café, chamo algum tipo aqui de prestador de serviço, faço um espaço dentro do meu ambiente, gera uma experiência diferente para o meu cliente. Acho que esses foram os grandes destaques. Claro, inteligência artificial, né? Acho que é impossível não falar disso nesse momento. Alguém me falou lá, fez uma conta, que tinha 180 palestras falando disso, né? Das 300 do evento. Então, de fato, assim, eu acho que é uma grande abertura do ano. Eu sinto isso no meu negócio. NRF, beleza, o ano foi aberto com força. A gente está bem posicionado e bem conectado. E acho que essas tendências, o Brasil tem que estar muito aberto a aprender direitinho, né? Porque assim, vocês estão trazendo algo que vocês deveriam estar replicando para muitos empresários. Então, assim, isso que você falou, era bom a gente aprender direitinho, sabe? Porque não é só... tem um jeito certo de fazer. E se as pessoas não vão... eu acredito muito em livro, em curso, em conhecimento. E tem que pegar o canal certo. Porque, senão, faz dando muita volta, né? É legal quando a gente tem um curso que coloca a gente no ponto certo e a gente não precisa ficar batendo cabeça. Dentro da editora, eu fico muito preocupada com isso, sabe? Essas coisas, essas tendências novas, o bom é a gente fazer curso ou trazer o curso para dentro da empresa, né? Isso é importante, não é? Acho que economiza tempo e mesmo que haja um investimento de entrada ou no final das contas acaba economizando dinheiro também. Você vai mais direto, né? Eu acho que o varejo é uma coisa curiosa. O varejo brasileiro tem sim, e as empresas de modo geral, tem sim muito a aprender com os americanos. Principalmente, né, em arquitetura de loja, em organização,
em CRM, relacionamento, sabe, gestão de clientes e de base. Mas sabe o que é o curioso? O varejo americano, ele tem muito a aprender com a gente também. A gente é mal atendido lá fora. Essa questão do brasileiro, o atendimento no Brasil, apesar dos pesares, na média, é melhor do que o atendimento dos Estados Unidos. Então acho que essa questão do brasileiro, talvez um pouco mais humanizado, um pouco menos pragmático do que aquele americanão direto, sabe? Gera condição de negócio no varejo, né? De atendimento, de cliente bem recebido, superiores a lá. Acho que eles têm a aprender isso com a gente, sabe? Questão de pagamento, questão de relacionamento. Eu acho que a gente é melhor do que eles nesse aspecto. Então a gente está dando um pouco de aulinha lá também. Que bom, que bom. Agora fala pra gente o seguinte, tem uma coisa importante na tua vida que o pessoal chama aqui de hobby, mas eu acho que não é hobby não. Qual que é a outra atividade tua aí que faz teu coração bater forte? Além de empresário, eu sou piloto de rally, carro de corrida de rally, uma paixão aí recente. Mas você já ganhou um monte de prêmio. Então, deu certo, viu? Caramba! Ano passado foi o meu primeiro ano. Eu antes andava de kart. Andei 3 anos de kart. Amador, de brincadeira com os amigos. E o automobilismo, assim, tem uma diferença, sabia? Tem pessoas que gostam de carro e tem pessoas que gostam de automobilismo. Eu não gosto de carro, nem tenho. Você acredita? Eu gosto de automobilismo, corrida, esporte. Ele é um esporte, por mais que não pareça, ele é um esporte muito de equipe. Então, por exemplo, você pega uma equipe de Fórmula 1, né? Pegar um exemplo, a Mercedes, por exemplo, de Fórmula 1, é uma equipe que tem 1.000 funcionários e 2 pilotos. O Lewis Hamilton lá e o George Russell. Então, por que eu gosto tanto? Envolve gestão, envolve alta performance, envolve um pouco de risco, que é bom, né? E envolve esporte, atividade física. Então ele me fascina, assim. E aí eu realmente andava de kart e acabei sendo convidado para ir dar uma voltinha num carro de rally. Sempre adorei natureza, juntou mais isso e aí eu me apaixonei. Esse é o meu 2º ano só de... E essa equipe é uma equipe de quantas pessoas? A nossa equipe de rally ela é uma equipe de são umas 15 a 20 funcionários, são 4 pilotos. É um piloto e tem um copiloto. Tem, o navegador, né? O navegador, exatamente. O conceito do rally, ele é muito interessante. É diferente de um autódromo, que a maioria das pessoas talvez já tenha assistido uma corrida de autódromo, né? Você conhece o traçado do autódromo. Então você vai dando volta, 50, 60, 70 voltas, é a corrida. O rally não. O rally é na natureza, numa fazenda, no mato, né? No deserto, onde for. E o conceito quando você dá a largada, você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe nem se a primeira curva é para a direita ou para a esquerda. Por isso que tem um navegador. 10 minutos antes da largada, o navegador recebe uma planilha com as instruções de para onde você tem que virar. E aí é isso. Vocês têm que meio que improvisar na hora e ser o mais rápido possível dentro de um trajeto que você não conhece. Então envolve muito essa interação essa comunicação assertiva, piloto, navegador, né? O ajuste de carro com a equipe no box antes. Putz, essa super concentração, né? Para você tirar pelinho, ser cada vez mais rápido. A variação do solo, eu passei aqui agora correndo, mas passaram 2, 3 carros atrás de mim. Se eu passar aqui de novo, já mudou o piso. Mudou o ponto de frenagem. É um esporte... Putz, eu adoro. É um esporte complexo, assim, muita coisa para resolver, eu gosto. Nossa, eu estava imaginando, né? O quanto você depende do navegador e quanto o navegador depende de você, né? Muito. Só aí dava um MBA, não é? Tem provas, tem corridas que dizem que quem ganhou foi o navegador. Porque, principalmente quando é muita curvinha assim, uma atrás da outra, muito travadinho,
Se o navegador não canta 2, 3 para frente, você não consegue andar rápido ali. Então, o navegador experiente, ele vai te ajudar a andar mais rápido, assim, uma curvinha atrás da outra. Ele ganhou a prova, dizem. E por outro lado também, imagina, uma pessoa confiar num piloto para andar 150, 180 por hora, pulando na pedra, com uma árvore passando, e ele ali preso no cinto de segurança, tem que confiar, né? Tem que confiar. Nossa, que legal. Um ano só, eu achava que você... Porque você ganhou umas... Você teve umas Sim, competições que você ganhou foi. troféu e tal. Esse ano a gente fechou o saldo do ano com 12 troféus. Deu alguns pódios, foi bem legal mesmo. Um dia você vai lá comigo, Roseli, você topa? Eu vou. Você vai na minha carona lá, eu peço E- licença pro navegador e eu dou uma voltinha contigo. Eu ainda vou levar a equipe da editora, você vai ver. Combinado, fechado. Tá gravado, hein? Está gravado. Mas olha, que bacana. Agora, tem um preparo, né? Eu estou te falando porque dá para a gente fazer uma analogia. Como piloto, você tem um preparo físico, de comunicação, de interação com a equipe. Dentro do negócio da base viral, quando você entra numa empresa, também tem uns desafios, porque não é só o conceito, mas também o treinamento dessa equipe. Como é que é isso? Por incrível que pareça, tem muita similaridade. O maior desafio meu pessoal no rally é conseguir me manter concentrado. As corridas de rally são longas, às vezes dura 4, 5 horas uma corrida. Então conseguir me manter concentrado, mesmo depois de 5 horas de esforço, dentro do carro pode chegar a 50 graus de temperatura. Macacão, capacete. Então esse preparo físico, ele é um grande desafio. Para você tocar uma empresa é a mesma coisa. Sair daqui, reunião lá, reunião de manhã, evento ontem até meia-noite, viagem em Nova York, sem malhar, comida e tal. Você tem que estar bem fisicamente. Senão você vira o gargalo da operação. Outra coisa mesmo que você falou agora há pouco. Os métodos, né? Como que eu entrei no rally, eu sou empresário, eu entrei no rally. Mais ou menos eu fiz o mesmo playbook. Eu não saí só correndo. Eu contratei o campeão brasileiro de rally, pedi para ele me dar uma mentoria. Peguei um livro que falava sobre isso, de verdade mesmo, tem livros, li livro. Vi a metodologia de quem já falava sobre isso na internet, sobre como ser rápido no carro de rally. Alguma semelhança com o que você faz na gestão de uma empresa, né? Planejamento prévio. Então, toda corrida tem uma reunião de briefing com a equipe uma semana antes. Tem uma reunião de debriefing uma semana depois da corrida. Checklist, o que eu ajeitei no carro, o que estava antes, para eu saber o que eu mexi que fez efeito. Gestão pura. Então, eu acho que tem muita... De novo, é um esporte que me agrada muito por causa disso. Ele mistura muita gestão, alta performance e desafio pessoal, sabe? Esporte num lugar só. Então, realmente sou muito fã. Bárbaro, nossa. Agora me fala um pouco da experiência de fazer o livro. Porque o livro está lá, né? Não precisa estar o Rodrigo lá. E você se dedicou muito a esse livro. Porque teve idas e vindas. Eu lembro que você já tinha livro, mas eu acho que você teve a experiência da imersão fez com que você talvez aterrizasse mais esse livro. Me fala do livro em si. Como é que foi a experiência de fazer e como é que hoje é a experiência de receber os feedbacks? Muito legal. Bom, acho que o livro, ele antes de qualquer coisa, ele é um sonho, né? É uma realização pessoal. Me lembro assim, de quando saiu o nosso livro. Primeiro que eu assinei foi para minha mãe. Ó, mãe, tu que me ensinou a ler, escrever e tal, toma aqui, tá aqui o teu livro. Foi emocionante. Então isso eu acho que já é assim uma grande
marco na nossa vida, né? Com o livro agora na rua sendo distribuído, virou best-seller, foi muito legal. Eu aprendi que ele também é um ótimo cartão de visitas. Ele é um cartão de visitas maravilhoso, né? Sabe? Então, pessoas que me conheciam, mas não conheciam o meu trabalho, muitas delas, através do livro, conseguiram se aprofundar e me passaram feedback, sabe? Recebi muito feedback também, Roseli, de que o livro, porra, foi super bem estruturado, não é cansativo, é gostoso de ler. Isso até é uma coisa que eu ia te passar, sabe? Eu acho que na imersão vocês falam muito disso, né? Então acho que vocês acertaram, né? Foi maravilhoso aquilo. Olha que lindo. O livro também é um presente maravilhoso, né? Eu tenho alguns em casa para dar de presente para pessoas especiais. E, putz, é uma ferramenta de transformação mesmo. Acho que, como você falou agora há pouco, eu consigo chegar em mais pessoas de uma forma muito acessível e gerar o impacto da transformação do meu trabalho para muito mais gente, sabe? Eu, assim, estou muito feliz, muito satisfeito. Você sabe uma coisa que é super importante? Coleciona os feedbacks, sabe? Que você vai receber do livro. Porque, puxa, você imagina se eu tenho um pequeno negócio, esse teu livro pode mudar o rumo desse pequeno negócio, né? Mais do que um grande executivo ver esse livro e contratar a base viral, eu acho que o importante é isso, né? Vão ter muitos pequenos empresários que vão mudar, muitos autônomos, né, profissionais liberais que vão ler esse livro e vão dar o clique, né? É emocionante, Roseli. Assim, essa semana eu recebo uma mensagem de um autônomo de Sinop. Nós estamos em São Paulo, milhares de quilômetros. Me mandou 3 áudios longos, assim, eu ouvi, fiz questão de ouvir. Cara, teu livro realmente transformou aqui meu negócio. Era isso que eu precisava. Abriu minha cabeça. Sou eternamente agradecido. Se um dia der, eu faço questão de te conhecer pessoalmente em algum evento. A gente vive essa era de Instagram, mais livros, sabe? Eu acho que dá um combo assim pro leitor acessar o autor muito legal, sabe? Então a gente recebe isso direto. Então isso que a gente fala, né, do impacto é muito fácil de medir. E é verdade mesmo. Ajuda muito as pessoas, né? Acho que a imersão me ajudou demais com isso também, sabe? A gente sempre vem, né, com muitas ideias, mas tangibilizar, reduzir isso, tentar criar realmente uma obra assim, né, algo com início, meio e fim é necessário. O que é legal é porque a gente, mais do que mostrar conhecimento, a gente quer causar transformação no leitor, né? E teu livro está fazendo isso, e eu gosto muito, porque muda o status, né, desse leitor. E sabe, Roseli, a gente optou por fazer um formato de livro muito prático e muito útil. As minhas palestras que eu já fazia, eu sempre faço questão, palestra, conteúdo, transformação, mas fica com essas coisinhas para tu fazer amanhã, depois de amanhã. Sempre eu quero dar alguma coisa bem objetiva e prática. E a gente fez um livro nessa linha, que tem muito a minha pegada e o meu estilo. Então o livro ele é cheio de checklists, de exemplos, de textinhos para a pessoa copiar e adaptar para o seu negócio. Ela é com gráficos, tem imagens, então ele é talvez assim quase não sei, uma ferramenta de trabalho mesmo. Não foi muito generoso da sua parte, porque as pessoas querem só mostrar o que sabe, né? Não querem fazer as pessoas fazerem. E isso é legal, porque autor, para mim, deveria estar sempre antenado nisso, porque é tão legal você proporcionar essa experiência para o teu leitor. Você fica inesquecível. Quando é que você ia para Sinop? Quando é que esse moço de Sinop ia te conhecer? Assim como tantos outros, é verdade. Por mais que a gente viaja bastante,
eu gosto disso, de fazer palestra, de ir em evento, sabe? A gente tem produção de conteúdo no Instagram, tem YouTube, a gente já tentava chegar a muitas pessoas, nada igual o impacto disso aqui, sabe? A pessoa pega na mão, ela lê, ela deixa na cabeceira, lembra de ti toda hora. Muitas vezes é um momento também de sair desse barulho da rede social e ter um tempo ali mais calmo, mais tranquilo. Eu tô com vontade já de fazer mais um. A gente vai ter que conversar daqui a pouco. Eu até ia perguntar agora para você qual o próximo passo. Ó, avisa as meninas lá que nós vamos chegar com trabalho. Porque eu acho que assim tem um trabalho grande para fazer isso chegar em muita gente, né? Então eu acho que dá para a gente estar trabalhando forte esse ano. Perfeito. Rodrigo, conta para mim, me dá uma mensagem final para essa turma aí que está assistindo a gente, em relação aos negócios deles, em relação a essa vida de piloto tua. Legal. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero dizer que se você é um empreendedor, um autônomo, um profissional liberal, se você é um empresário, eu sou teu fã, né? Eu adoro esse tipo de audiência, eu adoro esse tipo de pessoa. Essa é o tipo de pessoa que movimenta o nosso país, movimenta a nossa economia. Muitas pessoas que trabalham por conta, que fazem o corre do dia a dia. A minha ideia ao escrever essa obra, né, e estava escrito lá no nosso projeto, é para você, para esse tipo de pessoa que eu escrevi esse livro. Então, eu acho que a gente vive hoje num universo com muita distração, né, com muitas possibilidades, né, com muita ansiedade relacionada a tudo isso. E eu fiz questão de tentar simplificar algo que já está embaixo do nariz de todo empresário, autônomo, profissional liberal, que é o boca a boca, que é a indicação que já acontece. Através de pequenas sugestões, pequenas dicas, né, nada que precisa de investimento, ferramenta, tecnologia. Não sou contra, né, mas acho que isso não está para a maior parte das pessoas acessível, né? Então você consegue melhorar sua vida, sua empresa, sua prosperidade, sua família, né? Eu acho que vender é bonito, vender faz as pessoas terem acesso a coisas boas, né? E, enfim, eu quero tentar influenciar as pessoas a seguirem esse caminho de se desafiarem, fazerem um pouquinho a mais sempre. Eu acho que isso é o que faz a gente se desenvolver. É sempre aquele um pouquinho a mais onde está a nossa evolução, né? Então, acho que é por aí. Rodrigo, super obrigado de você estar participando com a gente, dividindo um pouco a tua história. E, pessoal, esse é o livro, hein? Criando Clientes Vendedores. O link desse livro vai estar aqui embaixo. E é imperdível para qualquer profissional, hein? Não é só para quem tem empresa, não. Para profissional autônomo, liberal, tá bom? Obrigada, gente, pela audiência. Obrigado. Legal.